Olá, novamente, sejam todos muito bem-vindos ao nosso papo aqui, eu vou chamar acho que de agora em diante papo sobre espiritismo, né? Sobre espiritualidade, para Sobre o conhecermos mundo o espiritual. mundo espiritual, exatamente, para conhecermos melhor o nosso universo interior. E a gente já falou um pouquinho sobre assuntos aleatórios na nossa primeira conversa e agora falamos sobre espiritismo, né? Mas eu queria perguntar, Thiago, o que é, para deixar, né, de novo, nós estamos num processo de esclarecimento não só nosso, mas para ajudar outras pessoas também a chegar em algum ponto que elas precisem, né? O que é o espírito? Tá. Uma, uma, uma coisa só que é legal, acho, da gente colocar, que é assim, a proposta disso era da gente vir aqui conversar mesmo na real, sem se preparar, sem ficar estudando, né? Tipo, eu vou ler o texto tal e aí vou falar exatamente, aí errei, corta. Não é essa a ideia. Por que que não é essa a ideia? Porque eu acho que a gente tem que, é uma oportunidade da gente ver mais a realidade, sem ilusões, né? A gente tirar ao máximo tudo que forma ilusão na nossa vida, né? Então, a proposta da gente fazer desse jeito, o Caio não me fala qual que é as perguntas que ele vai fazer e para a gente conversar mesmo aqui, para ele ter os insights, eu ter os insights, eu poder mostrar aquilo que, né, que eu acho que é legal, que é interessante, o que vem. Ou seja, ser uma coisa mais natural e menos, né, sem ser fake, sem ser uma coisa produzida, né? É um papo informal, né? Não engessado, mas um papo real, Real, né? exatamente. Claro que inicialmente eu começo uma coisa mais marqueteira assim, porque eu acredito que as pessoas que estão assistindo podem, Lógico. né? De repente cai alguém de paraquedas no meio daqui, sei lá quantos vídeos, a pessoa, mas o que está acontecendo? Então eu só dou essa puxada, mas de resto também acho que fica até mais gostoso, um papo mais tranquilo. Isso, tranquilo, real. E aí, vamos lá. Putz, essa pergunta É longa, né? é Eu sei, longa, essa eu sei. pergunta é longa Porque a gente vai acabar demais. passando sobre Várias hierarquias, coisas. vibrações e tal, mas Várias coisas. Mas eu vou, como a ideia, a gente tá, né, no comecinho do canal, expandindo, eu né? vou, tipo, falar de uma compreensão minha, né, mais assim, genérica, né, assim, resumida, e a gente vai aperfeiçoando, vai Sim. aprofundando, vai, tipo, detalhando conforme a gente for conversando mais. E, então, assim, pra gente, eu vou colocar pra gente, eu vou colocar pra eu compreender. Eu sempre tive essa vontade de saber o que realmente eu sou, né? Então, assim, foi aquela primeira pergunta lá que a gente viajou na maionese e ainda dá para ter ficado umas 2 horas, 3 horas ali falando, viajando na maionese, né? De quem a gente é, né? E, e aí, então, o que aconteceu foi que eu comecei, há quase 2 anos, comecei a perguntar isso mais intensamente. Tá, beleza, eu sou um espírito, mas o que isso quer dizer? Espírito, quando morrer, vai virar uma alma penada, vai, tipo, assustar as pessoas, vai. Aquela imagem do Do lençol com dois olhinhos, lençolzinho, os né? olhinhos, tipo. Assim, na prática, né? Eu queria saber na prática. Mas também eu queria saber na prática sem, tipo, aparecer nenhum pra mim ali, porque, meu, muito tempo eu tive medo, né? De aparecer uma coisa assim, como aparecia quando eu era criança. E, E aí eu sempre tive, então, eu comecei a ter uma intensidade maior de querer saber. Pedir mesmo essas respostas. E aí a primeira coisa que eu e a Rita, a gente começou, porque eu e a Rita a gente conversa muito, a gente, né, troca muito, assim, que a gente começou a ver foi a questão da palavra mônada. Surgiu pra gente a palavra mônada. E isso surgiu na pandemia, né? Essa palavra, numa, numa live da Xeriana, da Mônica de Medeiros. Eu achei aquilo muito incrível, a forma como ela explicou. E aí, eu passei então a tentar entender o que era aquilo, né?
Pô, como assim? Então, aí a gente começou a ouvir o lance do eu superior, né? Assim, tem que ter o contato com o seu eu superior. Tá, mas pô, como é que funciona isso? O que o espírito tem a ver com isso? Como que se dá isso, né? Aí comecei a ver, tipo, a questão dos corpos, né? Energéticos. Então, duplo etérico, corpo astral, corpo mental inferior, corpo mental superior, corpo búdico. E aí eu falei assim, tá, mas eu não tô conseguindo entender como que tudo isso funciona e aonde que está o lance do somos espíritos, né? Sou um espírito. Aonde que está o espírito aí? O que se chama de espírito? Não consegui entender. E, e aí, né, foi passando e a gente procurando, lendo livros, a gente vendo as coisas do Trigueirinho. E o Trigueirinho é fantástico, assim, a gente assiste muitos vídeos dele, a gente comprou vários livros do Trigueirinho, e que ele também fala bastante dessa divisão monádica, né? E não só dentro do mundo, né, que considera assim o lado espiritual, mas também no caso até da Rosa Cruz, por exemplo, né? Que eles têm tudo que é assim esse lado mais espiritual, místico, eles não abordam muito, né, então. E e aí eu falei assim, bom, eu não conseguia ainda fazer uma conexão do que era. Se viesse me perguntar assim, o que é o espírito? Eu falei, meu, olha, eu sei que eu sou um espírito e eu sei que eu estou tendo uma experiência aqui, mas se na prática, desenha aqui nesse papel, tipo, como é que funciona desde a criação de Deus até aqui eu. Como que é isso? Eu não sabia explicar. E aí a gente teve acesso, falo que a gente teve acesso, porque quando a gente está nesse caminho de procura, o próprio universo vai Conspira a nosso favor. Conspira a nosso favor e vai trazendo, né, as informações, vai trazendo as pessoas, vai trazendo os mestres, vai trazendo os livros, vai trazendo um canal do YouTube, né, as coisas vão chegando. E aí a gente teve o acesso, veio assim pra gente o livro de Urântia. E nesse livro de Urântia foi a primeira vez que eu comecei a ler ele, assim, as primeiras 50 páginas. Depois das 50 páginas eu tive que parar o livro, porque eu fiquei doente, muito doente, tipo, uma coisa assim inexplicável. E aí eu falei, nossa, eu acho que é o livro, porque eu comprei uma versão usada, e aí eu falei, vai ver que tinha mofo, e eu fiquei mal, e sei lá, né? A gente começa a inventar um monte de coisa na cabeça na época. E aí eu fiquei um tempinho ainda sem ler esse livro, e aí depois eu e a Rita a gente retornou como uma forma de estudo. Que um dia a Rita falou, amor, que livro que eu leio agora, hein? Né? Aí eu falei, olha, tem um livro muito bom que eu não consegui ler ainda, que eu, né? Você viu lá o que aconteceu, mas que eu acho que está na hora da gente estudar ele. E aí então a gente começou então a estudar de novo. Quer dizer, eu estudar de novo, eu ler de novo, e a Rita também estudar. E aí lá no livro de Urântia, ele fala de uma forma que para mim ficou mais clara como que funciona essa divisão a partir da criação até chegar até nós aqui, encarnados. Então, de uma forma resumida, né, essa força criadora, ela se fractaliza em vários momentos até chegar a essa densidade que a gente está aqui. E aí, então, esse conceito de fractalização, para mim, ele fez mais sentido para eu compreender o que se dizia do que é o espírito. Porque alguns diziam, o espírito é a mônada. A mônada, ele é pelo próprio nome, é uma coisa indivisível.
Se é indivisível, ela está lá na essência, lá em cima. Mas se ela está lá na essência, lá em cima, e pelo significado da palavra ela é indivisível, como é que então chegou até aqui, né? Então, eu falava assim, bom, tem alguma coisa que não está fazendo sentido nesse conceito. Aí, para mim, o conceito de fractal, que é uma parte, ela é igual ao todo, isso para mim fez muito sentido. É aquela coisa que, naquele momento, e para mim até hoje, eu considero como sendo uma verdade para mim por enquanto, né? Eu não consegui ainda ir além dela. Então, como é que funciona esse conceito de fractal? Então, tem lá a força criadora. Dessa força criadora, ele se fractaliza em 3. Isso está em todas as religiões, mitologias, né? A gente encontra isso. Se fractaliza em 3. Da combinação desses 3, se cria então mais 7. Esses 7 são considerados sempre fractais, né? Dessa fonte principal, primordial, a fonte que tudo é. E aí então essas fractalizações elas começam a acontecer. E por que ela acontece? Porque em cada faixa vibracional eu tenho um limite de experienciar aquela faixa vibracional. Então é como, vamos imaginar assim, um exemplo fácil. A gente tem aqui na matéria, a gente tem a água que é um estado sólido, que a gente tem ali em estado sólido, a gente tem a água em estado líquido, a gente tem a água em estado gasoso, certo? Parece que agora tem até um estado a mais aí que encontraram da água, não sei dizer, mas eu vi alguma coisa parecida. Se a gente for pegar então o estado gasoso, dependendo da expansão dela, se eu for considerar o ar que a gente respira aqui, tem umidade, não tem? Sim. Tanto é que se controla a umidade do ar, se mede a umidade do ar. Eu não estou vendo a água, mas ela está num estado vibracional tão alto que faz com que ela esteja presente no ar, né? E ela seja água. E na água sólida, que é lá que se você bater, você se machuca, ela também é água. Num estado vibracional diferente que a densoéria, que fez ela ficar sólida. Então o que aqui não é sólido, mas existe, aqui no gelo também ela existe. Então imaginar que existe uma faixa vibracional de que além daqui a água eu já não consigo mais ver, e aqui eu consigo até me machucar com ela. Né? Seria essa experiência aqui. Essa experiência ela está num estado vibracional aqui, numa faixa vibracional. Numa dimensão. Que é isso que os fractais, né, não da água, mas a experiência, essa faixa de experiência que cada parte do fractal. Imagina que lá, então, ele já experienciou até a água virar gelo. E ele viu que dá para experienciar mais aqui. Então, só que aqui nessa faixa vibracional ele não consegue mais. Então ele se fractaliza novamente para uma outra faixa vibracional. Então é dito que a partir dessa fractalização que aconteceu desses 7 universos, se criou então novas fractalizações, que lá no livro ele chama de supramônada, depois se fractalizou para mônada, depois se fractalizou para eu sou, depois se fractalizou para alma e depois para fractal de alma, que é onde a gente está aqui agora. Então essa fractalização, essa divisão, ela faz com que eu aqui, sendo um fractal de alma, tendo uma experiência nessa personalidade, Tiago, né? Mas eu tenho a minha consciência como fractal de alma, que é o tanto de vidas que eu já tive como esse fractal. Eu tenho também a consciência que é conectada a todos os fractais da mesma alma que eu sou. Então eu tenho essa conexão. Eu tenho conexão, então, à alma. Na alma, eu tenho todas as conexões dessa alma com essa fractal. Ou seja, isso começa a formar uma rede de conexões. E essas redes de conexões, eu consigo ver, de acordo com essa verticalidade, vamos chamar assim, só para ficar mais fácil, imaginando que o criador não, a fonte, né, de criação, ela está lá em cima.
eu consigo traçar aqui uma árvore genealógica até chegar no meu fractal de alma. Então, o que é o espírito? O espírito, ele pode ser uma condição vibracional que eu tenha fora da matéria, de acordo com alguns conceitos de algumas religiões. Então tem a matéria e tem o espírito. Então se não é matéria, é espírito. Tá, mas e o ser que está fractalizado lá na condição de eu sou, de acordo com o conceito do livro de Urantia, que ele vive numa faixa vibracional? O que é para ele a materialidade ali? E o que é a espiritualidade? Entende? É só uma questão de rotular? Nós já falamos a respeito disso, né? Que não tem certo nem errado, como você falou da história do vaso, do estudo do seu grupo de arquitetura, né? Então, a verdade é uma só, vista de uma forma diferente, de acordo com onde você está. Então, para nós aqui, o espírito pode ser uma coisa também, e vamos colocar assim, numa hierarquia superior, o espírito é outra coisa, né? Sim. A ideia, né? Não a palavra espírito em si, a ideia do espírito é outra também, né? Sim. É algo acima. Então, por exemplo, se você for considerar, uma nova forma da gente imaginar essa evolução da compreensão, né? Kardec, ele traz a divisão dos corpos energéticos como o corpo material, o perispírito e o espírito. Então, o perispírito é aquilo que circunda o espírito. Se você for pegar o que se considerava lá na Índia, os hindus, eles já têm uma divisão maior desse perispírito, conseguem perceber níveis frequenciais diferentes para cada um desses corpos energéticos. São percepções. Entende? Então, assim, hoje para mim faz mais sentido eu conversar com alguém para, tipo, avançar a minha compreensão, né? Eu chamar de fractais para eu compreender qual que é o nível de vibração desse fractal, para eu saber qual que é a forma que ele atua dentro de mim ou dentro da minha composição de rede, né? Dessa rede toda que a gente está inserido, do que eu generalizar como sendo espírito. Porque na compreensão daqui, até então, espírito é tudo aquilo que não é matéria. Só que se eu estou dizendo que acima tem outros fractais de alma que são conectados ao meu fractal de alma, se tem a alma, se tem o eu sou, se eu tenho a mônada, se eu tenho a supramônada, se eu tenho vários tipos de manifestação dessa criação que não é material. Então, eu generalizo e coloco, isso tudo é espírito. É aquela coisa que a gente falou no primeiro vídeo, que é de pegar o telescópio e colocar num ponto. Eu vi que ali é uma galáxia. Beleza. Então, vamos ver lá quantos sóis tem naquela galáxia, de cada sol, quantos planetas tem, cada planeta, quantas luas tem. A composição dela é igual à que a gente conhece aqui? Não, é outra. Então vamos tentar entender, ou seja, você vai lá apontando cada vez mais Sempre indo no micro, foco, no micro, né? Sempre para dentro, né? Para dentro. E que é tudo para dentro. Aonde a gente vai buscar essas informações? Para dentro. Tendo experiências dentro. Assim, né? Claro que para mim, do jeito que você explicou, eu consigo entender porque a gente já está conversando, né? Eu e você, né? Antes de começar toda essa ideia de gravação, eu já converso com você há muito tempo. Então eu consigo colar essas informações. Para quem não está entendendo, acho que melhor falar assim, calma, porque conforme a gente vai conversando sobre outros assuntos, as coisas vão se conectando, né? Então eu entendo essa questão de não tem realmente uma explicação do o que é o espírito. Eu pergunto mais para a gente causar essa reflexão, mas não tem uma resposta concreta, porque se une com tantas outras coisas que depois você fala assim, realmente não tem como falar que é espírito, né?
não é algo a mais, né? Mas para colocar em palavras, né? Seria mais ou menos o que você explicou. Acho que é mais fácil assim. Eu fui de uma religião que eles diziam isso. Eles diziam assim, ó, o que não é matéria é espírito. Até porque nós já conversamos sobre como as religiões explicam de forma diferente. Em outras religiões não existe essa questão de espírito, mas existe uma coisa que se assemelha ao espírito que nós estamos falando aqui de uma forma diferente. Depois que a gente morre aqui do corpo físico, o que acontece? O espiritismo explica dessa forma, tal religião explica da outra forma, mas que é a mesma coisa, certo? Então... se você pega, por exemplo, em um momento eu passei por essa reflexão, né? Quando eu vi falar assim, sobre Gaia, o espírito da mãe natureza, sim. o espírito do planeta Terra, né? Já foi tópico de história de criança, mitologia, em filme também acontece muito, né? Isso. Aí eu ficava pensando assim, mas como assim? Será que ele é um espírito que daí ele evolui e ele vira depois uma pessoa? Quer dizer, então uma grandiosidade dessa vira um ser medíocre desse aqui? Tipo, né? Consegue manter a vida de um jeito tão grandioso e bonito, criar a equilibrado, vida, né? criar a vida, manter um sistema maravilhoso, e depois ele vai evoluir para tipo virar. Não, assim, eu não entendia isso. Nesse processo da fractalização, e também usando como exemplo o livro de Urântia, lá é dito que existe então uma fractalização diferente. Existe a fractalização que é experiencial, que é essa que a gente está. Então são seres volitivos que são criados para experimentar a evolução, experimentar a criação. E tem uma outra fractalização, que é a dos planetas, dos sóis, que é uma outra fractalização. Que ela se dá também num processo evolutivo, o planeta evolui, os sistemas solares evoluem, os sóis evoluem, as galáxias evoluem. Está tudo em evolução. Mas é uma outra fractalização de evolução. A gente aqui, na ponta como fractal de alma, quando a gente encarna aqui nesse planeta, o espírito, o fractal de alma encarnando aqui nessa matéria, é a conexão de duas fractalizações diferentes que se encontram aqui. Aqui, a mãe natureza, a Gaia, ela fornece tudo o que é essa composição hominal, adâmica, nesse processo evolutivo que a gente tem agora. E ela se conecta com o espírito, que é de uma outra vertical de fractalização experiencial. Olha que coisa mais interessante. E a gente, por causa do ego, a gente acredita que a gente é mais do que a natureza. É mais forte, que a gente tem que impor, que a gente pode destruir a natureza, que a gente pode fazer as coisas. E a gente, que é o ser que tem consciência, que pensa e que domina, e, na que verdade, é o topo da hierarquia. O egoísmo a gente vê como fez o ser humano, né? Achar que, na verdade, é o ponto final, né? Que nós somos o suprassumo antes da evolução, antes de se juntar a Deus novamente. Que a Terra foi lá, evoluiu do nada, de uma ameba e virou um ser humano, né? Por si só. A ameba por meritocracia. Essa ameba aqui, ela tá mais trabalhadora, vamos botar ela para virar como é que é? Protozoário, sei lá, não sei como é que chama, mas evolui, né? Próximo degrau evolutivo. Tipo, aí então, se evoluiu a ameba com consciência, né? Não. Tipo, existe uma verticalidade aqui de um ser fractal que é uma parte, mas é a mesmo que o todo. Esse ser em experiência de adensamento, ele vai e aqui se encontra com Gaia, assina lá um contratinho com o planeta Terra de experienciação, e aí ele pode, a partir do... Não fala que a gente veio da... Como é que é? Veio das cinzas e... Do pó viemos, do pó voltaremos, né? Então, dessa matéria, a gente se transforma nesse ser aqui denso, tudo com elementos daqui,
Se eu for encarnar em outro planeta, é outra realidade de densidade, de composição, de tudo, né? Então, eu tenho uma união aqui, é no mínimo 50-50% de dois processos evolutivos que estão acontecendo. Por isso que a gente está passando hoje por um processo de desenvolvimento, de transição, onde o planeta ele está se transformando, está movendo, está caminhando, e os seres humanos aqui estão tentando, nem compreenderam, porque se compreendessem, a coisa fluía e o planeta já estava já num outro patamar vibracional. Mas não, é que 50% está puxando ainda, porque nem entendeu o que está vindo aqui fazer. Acha que a gente evoluiu por o quê? Por meritocracia. Ah, porque a ameba deu mais paulada na outra ameba, e aí a ameba inferior ela não viveu, e a ameba forte viveu. E aí foi cada vez o mais forte nessas relações foi sobrevivendo e evoluindo por meritocracia. Como assim? Não é uma coisa, pelo menos para refletir? Eu acho que não deixa de ser uma linha de raciocínio nessa daí egoísta, né? De Sim. achar que a gente está aqui por mérito. Por mérito nosso, somente isso. Por mérito. Então, assim, a gente tem que conhecer a grandiosidade que é essa criação toda, essa possibilidade de experienciar isso tudo, essa possibilidade da gente se desenvolver e sem limite, depende só da gente entrar nesse fluxo de desenvolvimento, né? De se abrir para ele, de estar querendo realmente se desenvolver, de não ter apego às coisas, porque nada aqui é nosso, é de Gaia. Até as coisas que a gente foi lá e destruiu como humanidade... Ela que forneceu, né? Ela que forneceu e a gente foi lá e destruiu. Entendeu? Destruiu. Então, assim, a forma egoísta é uma das formas de desconexão com o todo. A gente está aqui na pontinha. Quando tem aquele videozinho que a gente vê desde a época do Facebook, quase do Orkut, que é do micro para o macro, né? Mostrando assim, mostra o átomo e vai vindo tal, e que é uma coisa igual a outra. Olha o que a gente é dentro aqui dessa composição do ser um fractal de alma. É que a famosa frase, né? A Gaia fornece tudo, forneceu e continua fornecendo, porque o ditado é: na natureza nada se cria, tudo se transforma, né? Então, ou seja, o que nós temos hoje de palpável, tudo que nós temos, ela forneceu, a gente só transformou a nosso favor, nesse caso seria a nosso favor, né? Tanto a parte de tecnologia, celular, bateria, mesa, o nosso carro, o que a gente usa, enfim, tudo a gente só transformou, né? Mas ela, fazendo de novo, né, essa conexão faz parte de um todo. Tudo continua sendo parte de um todo, é um fractal, certo? Sim. E aí você imagina que quando a gente começa então a compreender que se a gente estivesse fazendo a nossa parte junto com Gaia, consciente, né? A gente consciente fazendo junto com Gaia, aonde que a gente estaria agora? Como civilização. Entende? Porque até então a gente viu só a parte quando eu falo a gente, eu falo a humanidade. Porque eu vivi várias vidas aqui. Já vi várias dessas minhas vidas. Várias, muitas. Aí a gente vai conversar sobre, né, mais pra frente sobre isso. Mas já vi várias. E várias destruindo. Então, imagina se a gente, como humanidade, a gente estivesse construindo junto com Gaia. Tendo essa consciência do todo. É porque existe um plano de alguns seres que disseram assim: não, Deus, você não é o único que pode criar. Eu também posso criar. E esse sentimento de ir contra Deus, ele foi tomando todas essas hierarquias de fractais. Esse sentimento.
Então essa sensação da gente ir contra o fluxo, de contra o Deus, a criação, né? Ao poder criador, que aqui vamos falar de criador mesmo, que é esse Deus que criador, a gente acaba não estando nadando junto ali na corrente. A gente está nadando contra a corrente. Aí é um Deus criador mesmo, que criador. Por quê? Porque a gente acredita que ele está criando a dor pra gente. E que a gente merece. Entendeu? É isso que nos últimos, pelo menos, 2000 anos, é que muitas instituições fizeram a gente acreditar. É que aí começa a entrar um momento de distorção da história e dos fatos a favor do egoísmo, certo? Do egoísmo. Porque determinado grupo ou pessoa, ao longo todo esse processo que a gente passou aqui, acha que merece mais vantagem, né? Esquece que o coletivo sempre deveria ser maior que o individual, né? Então eu vou mudar a meu favor porque me convém. Sim. Porque vai me agradar mais e meio que se lasque todo mundo, né? E é isso que aconteceu na fractalização lá para cima. Então, o que se conecta exatamente com isso? Você falou, né? O que adianta a gente tentar trabalhar sozinho, individualmente, cada um, do que se todo mundo se unisse por um bem maior? Primeiro que a gente iria muito mais rápido e num caminho menos tortuoso, vou colocar dessa forma, né? Porque a humanidade já deu diversos tropeços aí ao longo dessa história e a gente continua querendo dar murro em ponta de faca, né? A gente não, parece que a gente não quer aprender, às vezes dá a impressão que a gente não tem vontade de aprender. Mas tem o sentido, como você já comentou, né, que a gente está num processo hoje de evolução que as pessoas estão despertando mais, né? E a gente pode, graças a Deus, utilizar também a tecnologia como nós estamos fazendo aqui, né, usando a internet e a capacidade, a possibilidade de poder gravar para alcançar mais pessoas e ajudar nesse coletivo, né? Sim, para quem se conectar, né? Para quem tiver nesse momento de refletir sobre isso, né? De querer compreender, porque imagina para mim assim a sensação, né, que eu tenho hoje é assim, a gente não precisava sofrer, a gente não precisa sofrer, a gente não precisa. Por que a gente não precisa? Porque a gente é uma parte do todo e esse todo é Deus e Deus criou tudo em abundância. Deus criou a abundância, tudo, o amor, a sabedoria, a luz, tudo. Aí o problema é que alguns resolveram dizer que não, isso não era bom. Isso não é bom. Que o que é bom é eu querer o que eu quiser. Mesmo que seja contra. Mas eu quero ter. Sendo que já estava disponível tudo. Não precisava ir contra. Agora, o ego é que faz isso, ter a sensação de que ir contra algo é criar um universo para si mesmo, considerando que ele é o Deus daquele universo. Então é ele mentindo para ele mesmo. Porque é uma realidade paralela. É um universo paralelo que é criado. A pessoa, por exemplo, que mente, ela cria um universo paralelo dela. Ela acredita naquela mentira. Então, o que foi criado foi isso. A partir de uma mentira, foi criado um universo. E esse universo, considerando que Deus não é o Deus que sabe tudo, quem sabe sou eu. Entendeu? De novo, nós vamos chegar em explicações mais para frente, porque nesse momento, quem não tem nenhum, né, nunca pegou nada a respeito desse assunto, sim, pode ficar um pouco perdido também, né? Mas a gente reflexões. Vamos chegar nesse ponto também em algum momento, né? Mas a gente tem que pensar nisso, pensar que somos todos conectados com o amor, conectados com a luz, e a gente querendo, a gente pode romper todas as barreiras que a gente criou ao longo de muitos e muitos anos e vidas, e a vida ela é uma só, mas as experiências foram muitas, e a gente se conectar a esse amor, entendeu? Se conectar a esse amor, a essa luz, né? E trazer cada vez mais sabedoria a partir das experiências. É isso que a gente tem que fazer aqui, né? Nem lembro mais se respondi a pergunta, mas deve ter
deve ter sido respondida aí pelo menos para gerar mais reflexão. Eu acho Que é o espírito, né? Porque não tem realmente a resposta, como a gente falou, não tem a resposta certa. E a gente acabou também dando essa viajada, mas é bom porque causa esses... Me falta a palavra em português agora, mas esses insights, né? Esses estalos internos para a gente chegar numa resposta própria, né? Porque não tem como classificar o caminho exatamente. O que é espírito para mim, o que é espírito para você, a gente pode explicar de formas diferentes, mas essencialmente é a mesma coisa. Sim. Porque é engraçado isso, sabe, da gente ter essa tendência a acreditar nessa ilusão. Mas quando a gente começa a ver como que é a realidade que a gente vive mesmo espiritual, sem a ilusão, a gente vê que esse lance da ilusão é uma coisa que ela tá intrinsecamente, né, em cada um, porque faz parte dessa vibração que a gente está inserida e que de algum desses fractais lá em cima resolveram fazer isso, simplesmente criar um mundo de ilusão, né? Mas isso não está à parte de Deus. Eles não criaram um mundo paralelo e um mundo destacado de Deus. Eles não têm essa condição. O único que consegue criar a personalidade, ou seja, um ser volitivo, um ser que evolui, o único é Deus. E Deus, esse Deus, que é o infinito de luz e de amor, que é essa fonte criadora, que tudo é. Porque o que acontece? Esse filho que decidiu não acreditar mais em Deus, como sendo fonte criadora, ele se considera Deus. Então ele diz, agora, a partir de agora, eu sou Deus. Porque eu estou criando aqui meu universo. Só que quem dá a vida, a personalidade volitiva, é lá em cima. Continua sendo a fonte que tudo é. Só que ele se ilude como ele sendo Deus. Então, egoísmo também, né? Por egoísmo. Que é o mesmo sentimento que a gente tem. É o mesmo sentimento que todo mundo aqui está lutando para iluminar. Por que ilumina? Porque dentro da gente tem essa fagulha, essa chama, até o nome chama, né? De chamar, né? Aquele fogo, você vê aquela representação daquele fogo com 3 cores da chama. Putz, esqueci o nome agora. Chama trina. Esse eu confesso que eu não conheço, não vi. É a chama desses 3, dessa primeira fractalização, que foi a primeira experienciação de Deus. É essa chama, para chamar de volta, entendeu? Se conectar a essa chama trina, que é a base da experienciação, que foi a primeira experienciação, a primeira fractalização. Então, assim, a gente tem que buscar isso. Esse é o caminho que a gente tem que fazer. É isso que Jesus veio e disse para falar que ele era o caminho. Que só chegava ao Pai por ele, porque ele é o caminho. Porque os outros caminhos estão ligados a esse egoísmo. De achar que não, eu posso ser Deus. Eu posso fazer o que eu quiser. Eu que posso fazer uma coisa errada e achar que está certo. Entende? E de novo, né, quando você fala que Cristo veio, que ele era o caminho, né, é o que a gente falou, como é que eu posso colocar? Os ensinamentos dele, né, que levam a Deus, né? Sim, porque ele é um representante dessa força crística.
Ele é um representante de um desses filhos. Dessa fractalização que aconteceu acima desse outro que quis ser Deus. Então ele vem como uma força superior de mostrar assim, Deus está aqui. Entende? E a partir do momento que esse Deus está aqui, os outros que falavam, não, Deus sou eu. Aí falou, não, peraí. Gente, o golpe tá aí, cai quem quer. O golpe tá aí, cai quem quer. Né? Então, para isso que ele veio. Para isso que esse filho veio. Crístico, dessa pureza de amor. Sem ter essa contaminação. Entende? Mas isso aí dá pra gente conversar mais aprofundadamente. Separado, né? Separado. Isso daí.